Então, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, né, está aqui pela primeira vez, eu sou a professora Laine Vieira. Eu sou doutora em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará e mentora aí em torno de 6 anos. Já tive a oportunidade de acompanhar alunos, né, que hoje são mestrandos do Qualis Saúde. Então, o edital é o que vai guiar todo o processo seletivo. Então, ele que vai trazer o período das inscrições, qual o intervalo entre as etapas, quais são os documentos necessários para a realização da inscrição, qual é o peso de cada uma dessas etapas, além de trazer, né, os anexos que vai mostrar quais são os critérios de avaliação, além do que é pontuado dentro do currículo Lattes. Então, a primeira regra para você que quer ser aprovado no mestrado é dominar o edital. Então, é preciso que você conheça realmente o edital, tá? É uma etapa que não dá para pular, você precisa realmente conhecer o seu edital. Então, o Quali Saúde, assim chamado, ele é o programa de pós-graduação em gestão da qualidade em serviços de saúde. Vocês vão ouvir isso aqui do começo ao fim, tá? E ele é um mestrado profissional. E eu digo que é o mestrado profissional dos sonhos, porque ele é semipresencial. E aí eu já trago aqui, desde os objetivos, que ele é muito ignorado pelos candidatos, que então, o mestrado profissional o Quali Saúde, ele tem como objetivo formar profissionais capacitados para liderar e desenvolver práticas avançadas, bem como realizar pesquisas voltadas à melhoria da qualidade e a segurança do paciente no contexto de seus próprios ambientes de trabalho. Então, essa leitura inicial, que muitas vezes é ignorada pelos candidatos, ela vai situar em relação ao objetivo do programa e vai te dar embasamento e repertório, além de você começar a se familiarizar com esse vocabulário quando você estiver na fase do plano de trabalho. Então, é um programa que ele está dentro da área de saúde coletiva e você vai receber o seu diploma de mestre. Ele é sediado no Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, em colaboração com a Secretaria de Educação à distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como um programa de mestrado padrão, ele tem a duração de 2 anos e o prazo máximo de conclusão em 30 meses. Mas vamos até esquecer essa possibilidade de prorrogação, tá? Então, normalmente você pode fazer até 18 meses, que é o mínimo, tá? E ele é semipresencial. Então, 82% da carga horária do programa, ela é realizada à distância e o que possibilita a participação de profissionais de diferentes regiões geográficas do país. A carga horária presencial é obrigatória, sendo exigida participação em 4 encontros presenciais, com duração de 3 dias consecutivos cada, realizados um por semestre. Então, a cada 6 meses, você vai lá passar 3 dias em Natal, no Rio Grande do Norte. E quem pode se candidatar são portadores de diploma de curso superior em qualquer área de formação, com a observação, né, que eles devem preencher os seguintes requisitos obrigatórios. Estejam ocupando cargo ou função em serviços de saúde públicos ou privados, atenção básica, média ou alta complexidade, órgãos do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, instâncias de gestão do SUS, secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde, e organismos internacionais da área da saúde. Esse programa, ele vai estar ofertando 15 vagas, sendo 10 vagas de ampla concorrência. As demais vagas, então, aqui a gente vai ter 4 destinadas às ações afirmativas, sendo 2 vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas. E se este é o seu caso e você deseja se candidatar a uma vaga de ação afirmativa, eu recomendo que você leia esta resolução e 2 vagas para pessoas com deficiência, além de uma vaga adicional que é para a capacitação de servidores efetivos ativos do quadro permanente da Federal do Rio Grande do Norte. Então, restam 10 vagas para ampla concorrência, se você não pertence às ações afirmativas ou é do programa de qualificação institucional. E aí a gente vai ter ao final, tá? Nos anexos, a gente vai ter a ordem de classificação geral
a oferta de vagas por projeto estruturante. Então, esta aqui, a relação de projetos, mas ao final ele vai ter a descrição, vai ter a lista de professores e a quantidade de vagas e qual é o perfil desse público. E eu vou mostrar para vocês. E aí ele vai trazer aqui algumas observações que eu achei importante destacar, que é os candidatos aprovados que, conforme ordem de classificação geral, não forem alocados nos projetos estruturantes, então aqui as alíneas A e E. Então, eles serão remanejados, observando a mesma ordem de classificação para os projetos em outras temáticas diversas. Essa é uma observação que você precisa estar atento e pode ser um ponto de pergunta lá na sua defesa do plano de trabalho. Então, se você tem essa flexibilidade para mudar de projeto. Então, isso aqui já está dentro do edital. E muitas vezes eles vão perguntar o óbvio para você, que está no edital, para realmente verificar o seu nível de estudo e comprometimento com a seleção. Então, isso aqui já está explícito, tá? Que há essa possibilidade de remanejamento. E caso não haja o preenchimento integral das vagas referidas nos itens 6.2, que se refere à questão das ações afirmativas, essas poderão ser remanejadas para as vagas de ampla concorrência. Ou seja, se as vagas de ações afirmativas para pessoas com deficiências, pretos e pardos não forem preenchidas, migra para ampla concorrência, conforme a ordem de classificação geral e os critérios estabelecidos no edital. E ao término do processo seletivo, as primeiras 10 vagas de ampla concorrência, elas serão por ordem de classificação geral, independente da condição de optante por vagas de ações afirmativas. Então, a Samile se candidatou à vaga de ação afirmativa. E aí, mas só que na classificação geral ela ficou em segundo. Então, a definição ela vai ser pela vaga de ampla concorrência. Então, a possibilidade de você sair da ampla concorrência, então eles vão considerar a classificação geral. E após o preenchimento das vagas de ampla concorrência, as demais vagas serão distribuídas entre os candidatos aprovados nas modalidades de ações afirmativas, respeitando a ordem de classificação e a seguinte procedência. E eles vão trazer o detalhamento em relação a esses critérios para as vagas de ações afirmativas, então para a modalidade de pessoas pretas ou pardas. Quais serão os critérios avaliados, além de você ter declarações específicas que precisam ser preenchidos. Então, quem vai se candidatar às vagas de ações afirmativas, então, há documentos específicos, então, para pessoas pretas e pardas, para as indígenas, para quilombolas, para pessoas com deficiência. Então, existem declarações específicas e normativas específicas que é importante você se apropriar para se respaldar e realmente verificar, será que vale aí para ações afirmativas ou se você migra realmente para a declaração para a vaga de ampla concorrência. Em relação à inscrição, embora eles forneçam aqui no edital, tem um anexo que vai ter a estrutura do plano de trabalho, mas toda essa documentação, ela vai ser feita aqui pelo SIGA. E aí, novamente, eles vão reforçar a quem pode participar, né, que precisa possuir diploma, mas que é preciso, como requisito obrigatório, possuir um cargo ou função dentro desses serviços. E aí, o candidato, ele deverá preencher integralmente o formulário eletrônico de inscrição, conforme as instruções nele contidas. E aí, vocês vão observar que é bem detalhado e é através de um formulário que vai ser feita a inscrição. Então, é recomendado que você não deixe para o último dia, porque normalmente no último dia o sistema ele fica congestionado. E principalmente por esses procedimentos que serão todos online. Então, tem um formulário que você vai ter que preencher e aí depois ele vai gerar a documentação. Então, a gente tem também taxa de inscrição. E aí ele ressalta: o candidato deverá preencher integralmente o formulário eletrônico de inscrição, conforme as instruções nele contidas, e anexar os documentos exigidos neste edital em formato PDF, dentro do período estabelecido no cronograma. Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou com documentação incompleta. Não será aceita a solicitação de mudança da modalidade de vaga, ação afirmativa após o envio do formulário, e a condição declarada no momento da inscrição será definitiva para fim de reserva de vaga. E aqui eles vão ressaltar algo que vai relacionar com a questão do plano de trabalho, que não é obrigatória a indicação de orientador para participar do processo seletivo. No entanto, eles colocam aqui, caso deseje o candidato, poderá indicar de forma opcional até 2 docentes permanentes do programa com os quais tenha interesse em desenvolver seu projeto, e eles trarão a relação de acordo com as vagas nos projetos estruturantes. E aqui a gente vai ter a relação de documentos.
Então, a gente tem alguns documentos que a gente vai depender de terceiros. E aqui eu destaco esse ponto que não adianta, tá, você focar em currículo, você focar em plano de trabalho, se a sua documentação ela não estiver adequada. O seu plano pode estar perfeito, seu currículo pode ser nota 10, mas se os seus documentos para a inscrição eles não atenderem às exigências, você pode ser eliminada no ato da inscrição. Nada do que você enviou vai ser avaliado. Então, os documentos exigidos para a solicitação de inscrição deverão ser enviados eletronicamente por meio do sistema SIGA-A, em formato PDF, digitalizados com boa qualidade, sem rasuras e dentro do prazo previsto no cronograma deste edital. E o tamanho. A Alene mais deu 5,1. Eles podem deferir tua inscrição e você é eliminado. Então, por isso aquele ponto que eu vou ressaltar. Você precisa dominar seu edital, você precisa seguir as regras do edital. Então, vocês vão ver, quando sair o resultado das inscrições, dezenas de pessoas com as inscrições que são eliminadas na inscrição, porque não atenderam a esses itens. Então, a primeira coisa que você deve providenciar quando você vai se preparar para uma seleção de mestrado são os documentos da inscrição, porque dela depende da sua participação em todas as outras etapas. Então, depois de você estudar o edital, dominar, não ter nenhuma dúvida, não, agora eu sei tudo, não tô com dúvida, agora eu vou organizar meu documento para inscrição, o quê? Para focar nas outras etapas, como currículo e o plano de trabalho. Então, aqui a documentação obrigatória, a gente vai ter aqui os documentos pessoais, como RG e CPF, o diploma de graduação, frente e verso. Além, ao invés só a frente, vai ser eliminado? Eles podem te eliminar e não tem possibilidade de recurso. Então, isso aqui é um detalhe, tá? Que não pode passar. Então, é frente e verso. Isso elimina. E caso não possua diploma, a declaração de conclusão de curso. O link do currículo Lattes atualizado com foto recente, tá? Então, é importante você ver como é que está a sua foto, tentar colocar uma foto mais de frente, né, para que eles realmente vejam você. A ficha de avaliação das informações registradas no currículo Lattes deverá ser preenchida o quê? Também pela plataforma Google Forms. A declaração de chefia imediata da instituição, onde o candidato exerce suas atividades, informando o cargo ou função e autorizando expressamente a participação do candidato nas atividades presenciais, a dedicação de 4 horas semanais durante o expediente para atividades do mestrado. Olha, então são semanais, tá, gente? Digamos aí, dá menos de 1 hora por dia. A realização de atividades práticas do curso em sua instituição de origem. E o termo de compromisso, tá? Então, está aqui nos anexos os objetivos do curso, então que você declara ciência e concordância dos objetivos do curso, da dedicação às atividades acadêmicas e práticas e a disponibilidade financeira para deslocamento. Além, eu moro em Fortaleza, vou ter que ir até Natal. Então, você precisa já estar ciente que esses cursos, né, durante esse encontro, que é uma vez por semestre, eles serão por sua conta. E também um comprovante de pagamento. Então, atenção! E é R$ 200 até o dia 23 de junho de 2026. E você tem que enviar por e-mail, tá? E outra coisa que eu recomendo, não peça para ninguém pagar. Pague. E de preferência no Pix, certo? Porque ele dá as outras opções, como cartão de crédito, boleto. Pague no Pix, no seu nome e envie o comprovante para o e-mail e atente-se à data. E o plano de trabalho descrevendo as atividades previstas para os 24 meses do curso, conforme o modelo de avaliação. Embora a nomenclatura aqui mude, plano de trabalho, vocês vão observar e ler nas entrelinhas dessa estrutura que você vai precisar de um referencial teórico, você vai precisar de uma metodologia, você vai precisar dos resultados esperados. Muda a estrutura, mas as entrelinhas deixam claro que você precisa apresentar isso. Se você não traz a literatura atual, a literatura pertinente dentro do tema que você está trabalhando, o seu projeto, né, ou seja, vai vencer a etapa do currículo, mas pode ficar ali na defesa do plano de trabalho. Então, muda a nomenclatura mais dentro e ele vai trazer outras especificações, né, em razão da estrutura que o programa adota. E mais uma vez um Google Forms. Então, currículo no Google Forms, plano de trabalho Google Forms, inscrição por SIGA. Então, são muitos detalhes que você deixa ali um dia antes, você vai parar uma tarde inteira para organizar tudo isso, para poder enviar sem erro e pagar a sua inscrição, olhando atenciosamente a essas datas. Então, para você que vai fazer o Quali Saúde, já deixa aí essas datas, tá? Salvas, visíveis,
porque elas precisam constar ali no seu planejamento para você não se perder e não acabar deixando para a última hora, tá? E se frustrar. E aí, aqui, a ausência de qualquer documento listado acima, bem como o envio de arquivos ilegíveis, documentos fora do padrão exigido ou formulário alterado, resultará no indeferimento da inscrição, sem possibilidade de complementação posterior. Enviou documento errado, não enviou, enviou documento rasurado, você fica ali na etapa da inscrição. E eu não estou assustando vocês, tá, gente? Mas é porque muita gente fica na inscrição. Então, a gente teve uma aluna que na seleção dela eram 360 candidatos. Em torno de 170 eles foram eliminados na inscrição. Quase a metade, só para vocês terem ideia de como a inscrição elimina pessoas. Então, aqui os documentos adicionais para as vagas de ações afirmativas. Então, a gente vai ter a declaração étnico-racial, o vídeo de autodeclaração, então, e também para candidatos indígenas. A depender das ações afirmativas que está se candidatando, tem recomendações específicas, normativas específicas e declarações específicas. Então, é uma atenção em dobro. E aí também aqui a relação de documentos para os candidatos com deficiência e o atendimento especial para lactantes, que no caso aqui já seria no caso da entrevista. Responsabilidade do candidato. Então, é muito importante você estar ciente das suas responsabilidades. Então, é de inteira responsabilidade do candidato verificar se todos os documentos exigidos foram anexados. A comissão de seleção e o PPG Quality Saúde não se responsabilizam por falhas técnicas de conexão, congestionamentos, interrupções ou qualquer outro problema que comprometa o envio eletrônico da inscrição. Todo esse processo seletivo, ele é online. Então, se você é do Rio de Janeiro, você não precisa ir em Natal para fazer nenhuma etapa. Então, é tudo online. E aqui, né, a questão do candidato de vagas de ações afirmativas. Então, para cada uma dessas situações, eles vão trazer as especificações dos candidatos de vagas de ações afirmativas. E aqui ele vai descrever todo o procedimento da inscrição no SIGA. Então, você vai acessar o SIGA para você poder visualizar sua inscrição se realmente ali deu certo. Então, o que você vai selecionar e o que eu recomendaria? Como são vários documentos, esses documentos precisam enviar no Google Forms, eu recomendaria antes, né, você fazer um teste. Faz uma simulação de inscrição, tá? Como se fosse um teste para você até se familiarizar com o sistema, se familiarizar com as perguntas, mas coloca aí em torno de 1, 2 horas de você parar para organizar toda essa documentação para submeter, um dia antes do encerramento da inscrição. E aqui não serão aceitas inscrições ou documentos enviados por via e-mail. Lembrando que o comprovante de pagamento, ele coloca lá acima que precisa ser enviado por e-mail. Correio, presencialmente ou por qualquer outro meio que não seja o sistema eletrônico SIGA. E após o prazo de inscrição, não será permitida a inclusão ou substituição de documentos sob qualquer hipótese. Ele ressalta ao longo do edital. E o pagamento aqui, novamente, é antes das 10 horas. E à medida que ele avança, muitas vezes ele suprime umas informações e ele traz outras informações, como, por exemplo, aqui a data, né? O horário que você tem que fazer esse pagamento. Então, você vai fazer, vai ser por meio da guia de recolhimento da União, disponível ao final do envio da solicitação de inscrição. E ao concluir a solicitação de inscrição no SIGA, o candidato visualizará duas opções: imprimir o comprovante, abrir o PagSeguro. E ele aqui vai destacar e trazer as opções: boleto, Pix com QR Code e cartão de crédito em parcela única. E aí ele vai trazer as especificações para cada uma das formas de pagamento. E ter atenção se você não está agendando esse pagamento, por isso até a questão de você se atentar ao horário. E também tem a possibilidade de você só estar em isenção da taxa de inscrição. E quanto às etapas, ele lista aqui que são ao todo 5 etapas sequenciais, porque a inscrição ela vai entrar como uma etapa. Então, esse processo ele vai ser conduzido por uma comissão de seleção composta por docentes permanentes do programa, designada pelo colegiado do programa e nomeado por meio de portaria. E ele vai trazer as etapas. A primeira etapa é a inscrição. Então, lembra, documento fora do padrão é eliminatório. Tem tanta importância esses documentos, tá? Quanto o currículo, quanto o plano, porque da inscrição depende que você tenha o seu currículo avaliado.
e serão indeferidas as inscrições que apresentarem documentos faltantes, ilegíveis, rasurados ou inválidos. Ausência de documentos obrigatórios frente e verso. Documentos fora do padrão. E a partir, além minha inscrição foi deferida. E agora? Agora a gente vai para a análise do currículo. Diferente dos outros editais, em que, na maioria das vezes, porque cada edital é único, no Qualy Saúde, o currículo é etapa eliminatória. Assim, você vai observar aqui. Então, a gente tem a ficha de avaliação e é importante lembrar que precisa da documentação comprobatória, tá? Ah, Lene, mas eu tenho tanta coisa no meu currículo, mas eu não tenho como comprovar. Então, você não tem, certo? Porque só vai pontuar se você conseguir comprovar. E os candidatos com maior pontuação recebem nota 10. E os demais candidatos, ele vai ter uma nota proporcional. Então, você vai ter uma pontuação. Se o Dayan, ele tira uma nota maior do que a Priscila. E vai depender da nota dos outros candidatos, existe uma proporção. Então, o Dayan, a partir do que ele tem, vai depender da qualidade do currículo, ele pode ficar com 10. Às vezes, ele pode não ter muita coisa, porque aqui, como é um mestrado profissional, ele vai pontuar. Grande parte da pontuação também vai ser experiência. E serão classificados para a próxima etapa os candidatos até os seguintes limites por categoria: 20 na modalidade ampla concorrência, 4 primeiros na modalidade de ações afirmativas, aqui para negros e pardos, 4 primeiros na modalidade de ações afirmativas para pessoas com deficiência e os 2 primeiros entre servidores da Federal do Rio Grande do Norte. Então, vejam só, são 10 vagas para ampla concorrência. Então, serão os 20 primeiros, que vão o quê? Para a próxima etapa, que é a defesa do plano de trabalho. E aí, os empatados na última posição da faixa de classificação serão convocados para a etapa seguinte. Passei no currículo, estou entre os 20, porque o 20 é aqui. São 10 vagas ampla concorrência. Quem vai para a segunda etapa são apenas 20. E aí, na defesa do plano de trabalho, é onde você vai apresentar o seu plano de trabalho, com uma arguição pela banca, que é composta pelos professores do Qualy Saúde. E a apresentação ela vai ser por videoconferência, sem uso de recurso audiovisual, ou seja, você não pode usar slides. E o candidato vai expor oralmente os principais aspectos do plano em até 10 minutos. Depois a banca tem 20 minutos. Então, é até 30 minutos. E a lista com o horário de cada apresentação e o link de acesso será disponibilizada em documento PDF, contendo apenas os números de inscrição dos candidatos. Este documento estará disponível na área do candidato na página do processo seletivo do SIGA. A responsabilidade pelo acesso à sala virtual é do candidato. Embora, né, muitos candidatos gostem dessa questão de ser virtual, mas você assume toda a responsabilidade. Além, tirei nota 10 do currículo, vou para a defesa do plano de trabalho. A responsabilidade é sua de estar lá naquele horário com a internet boa. Então, a questão, né, de uma seleção online é esse ponto. E, em caso de intercorrência, nem decorrência de problemas relacionados ao meio virtual, a ausência será eliminação. Tá? Então, é importante você já considerar esses pontos, fazer essa preparação. Intercorrências alheias ao candidato serão avaliadas pela comissão de seleção, que poderá, se necessário, realizar ajustes ao longo das sessões. E cada membro da banca preencherá individualmente a ficha de avaliação, que tem também, consta qual é esse instrumento, o que vai ser avaliado, porque já no processo de elaboração do seu plano de trabalho, você precisa considerar esses requisitos que são avaliados, tanto na avaliação, tá? Quanto nessa etapa, o que vai ser avaliado? Você precisa considerar isso para elaborar o seu plano de trabalho, porque tem algumas informações que muitas vezes não vem na estrutura, mas ela vem ali fornecida nas entrelinhas da avaliação do plano de trabalho. Mas eu vou mostrar pra vocês um anexo. E a nota é de 0 a 10. E aí, eu sei que, como é uma seleção, que a primeira etapa é a análise de currículo, mas você tem que pensar o seguinte: não faça um projeto. Eu vou fazer um plano por fazer, porque eu nem sei se vou passar no currículo. Gente, se vocês estão se candidatando a uma seleção, dê o seu melhor, dê tudo que você puder. E isso inclui fazer um plano de trabalho. Porque às vezes tem candidatos que eles ficam inseguros no currículo. Eu não sei se eu vou passar, então vou fazer. Então não entrega o melhor que pode. Então é importante o quê? Não, vou fazer. Então, eu vou fazer o melhor no meu currículo e vou fazer um bom plano de trabalho. Porque se eu for aprovado, eu vou conseguir para a última etapa. E então são essas duas etapas, tá? É a inscrição
que ela é um processo implícito do processo seletivo, e a gente vem com a análise de currículo, que é a eliminatória, e depois a defesa do plano de trabalho. Depois dessa fase, já é o resultado, que vai ser o ranqueamento dos candidatos conforme a nota obtida no processo seletivo, identificando aqueles aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas na modalidade de demanda aberta de ampla concorrência, independente da modalidade de vaga escolhida pelo candidato no ato da inscrição. E aqui a gente vai ter o peso do currículo. E por isso que eu ressalto que vocês não se deem por vencidos antes de chegar à etapa final, por conta do currículo. A nota do currículo o peso é 4. Aí, se você vencer, for aprovado na fase do currículo, você estiver entre os 20, o plano de trabalho ele tem aqui uma nota maior, um peso maior que é 6. E aqui está a fórmula. A nota do currículo vai ser multiplicada por 4, somada com a nota do plano de trabalho multiplicada por 6 e dividida por 10. Se você fizer um bom plano de trabalho, você tem a possibilidade de reverter aí essa nota do currículo. Ah, Aline, minha nota do currículo não foi tão boa, eu fiquei entre os 20, fiquei lá no 20. Foi para a próxima etapa. Se você fez um bom plano de trabalho e consegue defender, você consegue reverter aqui e melhorar sua colocação ficando entre as 10, tá? Estou considerando da ampla concorrência. E serão considerados aprovados para efeito da lista de ampla concorrência os candidatos classificados dentro do número total de vagas ofertadas, com base na nota final. E em caso de empate na nota final, qual é a maior nota que vai ter peso? É o plano de trabalho. Então, o currículo, ele vem para eliminar. O currículo, ele vem para eliminar e o plano de trabalho para definir quem fica, certo? E a segunda maior nota do currículo, e por último, idade. E os candidatos aprovados, mas não classificados dentro das vagas de ampla concorrência serão automaticamente considerados para a etapa 5, resultado final, nas modalidades específicas às quais tenham se candidatado. Depois, a gente tem o resultado final, né, que é a classificatória, que vai divulgar a lista final dos candidatos aprovados. Aí a gente avança, né, com a classificação final por modalidade, que são 2 candidatos autodeclarados, pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, 2 candidatos com deficiência de comparecer favorável, um servidor efetivo da Federal do Rio Grande do Norte e 10 candidatos de ampla concorrência. E os critérios de desempate já foi listado anteriormente, e mais uma vez ele repete. E tem aqui a possibilidade de resultados e recursos. Eu recomendo sempre você entrar com recurso no currículo. Na inscrição, tá no edital, está explícito. Ele diz o que você não pode fazer. Então, é raro você conseguir reverter a inscrição, caso ela não seja homologada por conta de algum documento que não foi, por conta de um documento que só foi à frente. E no currículo também você tem que, deu uma nota, então você tem que conferir se essa nota realmente confere com o que você apresentou, para que você solicite essa ficha de avaliação, veja o que não foi atribuído e você entre com o recurso. Então, fiquem atentos a isso para que você possa entrar com o recurso. E aí tem um procedimento aqui de como isso deve ser feito, mas fique atento. Já na parte do plano de trabalho, é uma etapa mais subjetiva. Então, é conduzida pela banca. A banca tem a liberdade de condução desse momento. Ela vai dizer, eles podem chegar lá, perguntar tudo ou inclusive nada. Pode chegar lá e perguntar duas perguntas para a Priscila. Acabou. E depois a Priscila é aprovada com nota 10. Como podem te fazer dezenas de perguntas. Você deve estar preparado para ambos os casos. Aqui a gente tem um cronograma. Então, as inscrições vão até o dia 22 e o pagamento até o dia 23, às 10 horas. E tem aqui todo o processo, que é um processo que ele vai se estender, o resultado final, ele vai sair aí no dia 18 de setembro, né? Eu tô considerando os recursos, e em novembro já começa as aulas, gente. Eles começam realmente no final do ano. Foi o caso do nosso aluno, que já é no final do ano, então não tem muito tempo para descansar, não. Depois que é o resultado final. E aí tem os procedimentos aqui para a matrícula, de como deve proceder, comprovar, caso tenha colocado ali as ações afirmativas. E eu ressalto aqui que é importante que você acompanhe todas as publicações oficiais. Então, acessem o site regularmente. Não fiquem ali, tô fazendo minha inscrição. Tô fazendo aqui meu plano de trabalho, não posso nem parar para olhar o site. É importante que você coloque isso dentro do seu planejamento a cada 2, 3 dias, ficar acompanhando em relação a resultados, comunicados, notícias ou notificações. E o candidato que deixar de participar de qualquer uma das etapas do processo seletivo, independente do seu caráter eliminatório ou classificatório, será automaticamente eliminado. E muito importante aqui, que eu destaquei, é o quê? Você tem que dominar seu edital. Lene, mas eu tô cheia de dúvidas. Tem muita coisa aqui que não é clara.
que fica confuso, às vezes, para a sua situação, que você não sabe, às vezes, se o seu serviço ele é contemplado, ou alguma situação específica. O que eu sempre recomendo? Pergunte ao programa. Eles colocam aqui o e-mail e também o telefone. Eu recomendo que enviar e-mail, porque você tem prova. Pelo telefone a conversa fica lá e acabou. Mas pelo e-mail, você tem um registro, né? Você tem provas. A gente nunca sabe quando vai poder usar essas provas. Então, eu gosto muito do e-mail por isso. E a gente vai ter aqui os projetos estruturantes. Primeiro, não se engane. Ah, Aline, mas esse projeto parece que já tem quase tudo. O que é que eu vou fazer? Ele aqui, vejam que todos os projetos aqui, eles começam trazendo dados epidemiológicos, eles vão falar de taxas, eles vão fazer essa parte epidemiológica e tudo vai caminhar para a questão da segurança do paciente. Aqui dentro você tem a descrição desse projeto, o que ele trabalha, se você já definiu, faça aqui como eu estou fazendo aqui com o edital, quebre ele. Então, quando eu falo assim, quebrar, eu gosto de fazer assim. No Brasil, as elevadas taxas, então eles sempre vão falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável diante desse cenário, uma das intervenções aqui, o objetivo, o que ele quer, desenvolver e apoiar ações. E os profissionais selecionados participarão dos ciclos de melhoria contínua. Aqui tem o perfil do candidato, então quem pode se candidatar às vagas desse projeto estruturante? Está aqui. Profissionais vinculados ao núcleo de segurança do paciente, que atuem diretamente na assistência ao parto, que atuem em cargos de direção ou coordenação de setores relacionados à assistência, gestores de secretarias municipais e estaduais de saúde. Aqui tem a professora coordenadora, a coordenação desse projeto e o número de vagas, tá? E aí, embora ele fale antes, né, que você não precisa, mas para que você se aprofunde, se aproprie, o que a professora Tatiana está estudando, você precisa ir ao currículo dela, entender o que ela está orientando dentro do programa, porque lá tem as orientações do programa, e aí com isso você definir o tema do seu projeto de pesquisa, do seu plano de trabalho. Aqui não é título, tá, do seu projeto, do seu plano de trabalho. Você precisa formular, tá, o seu tema para, a partir daí, elaborar o seu título para elaborar o seu plano de trabalho. E aqui o outro projeto tem o que? O perfil do candidato, que atua na vigilância sanitária. Então, para cada um, eles vão trazer a descrição do projeto, ele vai trazer qual é esse perfil desse candidato e a coordenação. Então, aqui já são 2 professores, uma vaga para cada um. E aí tem aqui o outro projeto estruturante, ele vai trazer aqui os dados epidemiológicos, vai trazer um contexto relacionando a política pública, vai trazer as políticas públicas, avança trazendo as políticas de saúde, chega, vai especificando, vai do geral para o específico, e aí chega o que aqui no programa de pós-graduação em gestão da qualidade em serviços de saúde. E tem aqui o perfil do candidato, o número de vagas para cada um desses projetos, e para que você conheça de fato o que esses professores fazem, para que você consiga definir o seu tema, tá? E a sua intervenção, você precisa conhecer o currículo. Aqui tem os anexos, né, as orientações dos candidatos para o procedimento de heteroidentificação, para a gravação do vídeo, né, se você está se candidatando às ações afirmativas, que isso aqui, né, você precisa, se possível, imprime isso aqui, vai destacando e vai fazendo, para que você não tenha o risco de indeferimento, e se atente também a esse ponto, olha, ao tamanho, eles limitam esse tamanho, beneficiário de critério étnico-racial, comunidade indígena quilombola. E aqui a gente tem a lista de orientadores. Vejam que ele coloca para você não. Não precisa fazer indicação de orientador, mas ele vai trazer uma lista de orientadores e a quantidade de vagas, as temáticas e o link do currículo Lattes. Então, ele vai direcionar você para o currículo Lattes, porque é lá que você conhece de fato o professor. Então, ele já coloca aqui, é só você copiar isso aqui, colocar no Google, que você vai ter acesso aqui ao currículo completo. E aqui tem a relação das temáticas que cada professor ele está trabalhando. E aqui, né, para quem a solicitação de atendimento pelo nome social. E a gente tem aqui a questão do currículo Lattes. E aqui ele vai destacar aquele ponto que já foi trabalhado dentro do edital, que deve ser preenchido no formulário, informado no edital, e o candidato deverá preencher esta ficha com pontuação autorreferida, acompanhada dos respectivos comprovantes digitalizados em um único arquivo PDF. Então, se a Priscila está dizendo que tem uma coisa, ela vai colocar aqui a pontuação dela.
Depois, a banca ela vai conferir tudo e atribuir a sua pontuação. E aí, para cada uma das coisas que você colocar aqui, você precisa comprovar, certo? E lembrando que, por ser um mestrado profissional, inclusive, eles podem trazer perguntas relacionadas à sua trajetória profissional dentro da defesa do seu plano de trabalho, que a gente vai ver a estrutura mais à frente. Então, ele vai trazer aqui, de acordo com cada função, tá? Então, ele vai listar aqui também qual é o comprovante obrigatório de portaria institucional ou documentação oficial que comprove a função. Aí você me pergunta, Helene, mas que. Ah, eu tenho uma portaria ou então eu tenho uma documentação, mas eu não sei se é válida. Manda e-mail, tá? Não fique com dúvida. Você tem que dominar seu edital. E nem tudo tá aqui de forma explícita. Então, se demorou muito no e-mail, aí realmente você liga, né, para ter uma resposta mais rápida, porque às vezes não dá pra gente esperar. E ele vai listar aqui, então, gestor, então, quem que se enquadra nesse perfil de gestor? E vai trazer aqui, né, algumas observações. Essa função requer comprovação da existência da unidade organizacional formalmente instituída e atuação do profissional há pelo menos um ano. E aí é importante, né, de você desfechar esse edital, observar dentro do que você se enquadra, como comprovar, quais são as particularidades, porque ele vai trazer aqui, gestor estadual, vai trazer todos aqueles que se enquadram neste perfil. Aqui para o outro, e vai estar aqui atribuindo a pontuação. Então, pontuação 10. Já para esse outro perfil, pontuação 9. Para este outro perfil, pontuação 8. Técnico de vigilância sanitária, profissional da assistência direta ou técnico de laboratório, com atuação comprovada em prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde ou em programas de uso racional de antimicrobianos, membro de equipe multiprofissional, já vai diminuindo aqui. Então, vejam que da gestão para assistência vai diminuindo a pontuação. Também, profissional de assistência direta, a pontuação aqui é só 2. Então, há também essa hierarquia na pontuação. Aí começa lá com 10, vai diminuindo de acordo com o perfil. Quem está ali na assistência direta, técnico, já vai ter uma pontuação 2. É aquilo que você não tem o que fazer. Ou você é, ou você não é. E aí a gente vem com a formação acadêmica. E aqui dentro a gente vai ter a possibilidade de pontuar curso de especialização, MBA e residência. E é bem amplo o que eles trazem que pode ser pontuado. Gestão da qualidade, segurança do paciente, epidemiologia, gestão da clínica, auditoria, gestão de processos, gestão do trabalho. Aí, Lene, mas eu tenho uma especialização que às vezes tem aquelas especializações conjuntas. Nesse caso, sabe, porque para não ficar com dúvida, envia um e-mail e pergunta: olha, eu tenho uma especialização, só que às vezes vem duas especializações em uma. Se há essa aceitação, para que aí você tenha um tempo hábil, às vezes, para contactar a coordenação dessa especialização e providenciar uma declaração adequada. Curso de especialização, MBA ou residência em outras áreas, tá? E aí, em outras áreas, ele não vai especificar quais são outras. Então, a gente considera qualquer uma. Eu sou enfermeiro, fiz uma especialização, mas foi na área de formação docente, que já vai lá para a área da educação. Eles não especificam e não limitam. Então, já é 2 pontos por curso. Tá? Então, 3 pontos aqui por curso, com o máximo aqui de 6 pontos. Então, você pode pontuar aqui dentro da sua área 2 especializações e fora da área apenas uma, tá? A produção científica e técnica, onde a gente vai ter aí o livro, a gente vai ter os artigos, considerando, ele colocou de 2017 a 2020, tem aqui a pontuação máxima. Então, dentro aqui desse item, você só pode ter 2, porque são 3 pontos por item. Aqui nos artigos, 3 pontos por artigo, então apenas 2. Aqui só 1 ponto, então apenas 2, tá? E você precisa também consultar esse item aqui, tá? Você vai lá, coloca lá no Google, Qualiscaps. E aí você vai colocar o nome da revista, se você já tem uma publicação, para você poder verificar em qual desses 2 itens aqui que vai se enquadrar. Se, por exemplo, lá está C, você vai ver aqui que não se enquadra, então você não tem como comprovar. E vem a experiência, que é dos últimos 10 anos, que é 1 ponto por ano, que é o que mais pontua, que é o cargo de nível superior na área assistencial ou gerencial em serviços de saúde, ou em serviços de interesse à saúde voltados ao cuidado da pessoa idosa. Ao final, você vai fazer aqui toda a sua pontuação, né, e colocar aqui o total de pontos. Você vai colocar o que você tem, o que você consegue comprovar, e aí você vai encaminhar, eles vão avaliar e atribuir a sua nota. E eles vão trazer aqui algumas instruções em relação ao período. Serão considerados apenas produtos publicados nos últimos 5 anos, de junho de 2010 a maio de 2025. Esse é um ponto até de dúvida, né? Porque normalmente
os editais, eles vão comprovar, por exemplo, até a saída do edital. Então, é o ponto que talvez pode haver uma possibilidade de retificação, porque é quase um ano da saída do edital. Talvez já veio do edital passado. É um ponto de questionamento que você pode até entrar em contato se realmente é isso, é mais de 2025. Porque esse aqui, tá, gente, é o edital, tal e qual, só coloquei em um Word, certo? Para poder facilitar aqui. E aí ele traz como comprovar livros, artigos e capítulos, incluir página com o nome do autor, título da obra, nome da editora, do periódico, volume, paginação. E os livros aí vão ter no mínimo de 50 páginas. Lênin, eu participei de um livro, ele só tem 35 páginas. Eles não vão aceitar, tá? Então está aqui 50 páginas. Manuais e protocolos, enviar o documento completo com o nome do autor. Minicursos e eventos organizados, anexar o certificado ou declaração oficial com carga horária e assinatura da instituição e softwares, que é o certificado registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial com o nome do autor. E aí, outra coisa que você precisa se atentar quando você organizar esses documentos, Lene, eu tenho isso tudo, minha nota vai ser 10, ao tamanho desse documento. Se ultrapassar o tamanho do documento que é pedido, eles podem não considerar, tá? Assim que você for fazendo, você vai lá no I Love PDF e vai comprimindo esse documento, ele é o melhor, ele comprime com mais qualidade, e você vai se atentando ao tamanho desse documento, porque às vezes você chega na lá na véspera da inscrição e você vai ver o tamanho daquele documento. Nossa, o documento tá com 8 megabytes. O que é que eu vou fazer agora? Aí você vai ter que aplicar muitas estratégias para conseguir reduzir esse documento sem perder a sua comprovação. E aqui, a pontuação declarada será validada exclusivamente com base nos documentos comprobatórios anexados. Tem que anexar. E aí também vai entrar. Você já conferiu o que eu tenho? Já escaneia, nomeia, deixa salvo na pasta, tá? Já deixa tudo organizado, já verifica a qualidade. Será que tá bom mesmo esse scan? Vou escanear novamente, para não ter risco. É melhor pecar pelo excesso, né, do que pela negligência. A ausência de comprovação adequada da função descrita pelo candidato, conforme exigido nesta ficha, implicará o rebaixamento automático para a faixa de pontuação compatível com as informações documentadas. Então, tudo eles vão se basear pelos seus documentos. Então conheça seus documentos, tá? Para que você depois possa entrar com recurso, caso eles tenham errado. Não tenham a banca, né? A banca não comete erro. A banca também erra, gente, ainda mais com dezenas de candidatos. Então, você precisa estar atento, conhecer os seus documentos, para que aí você possa entrar com recurso. E aqui o modelo de carta institucional, que aí você vai enviar, vai entregar na sua chefia para que possa ser preenchido. Ele vai trazer aqui todo o detalhamento de autorização para poder participar desses encontros presenciais. E é um ponto que, a depender do seu gestor, você já começa com antecedência. Eu quero me candidatar ao qual site. Não sei se eu vou fazer. Aí fica pensando, depois decide de última hora. Já providencia essa carta, porque às vezes a pessoa tem outros compromissos, ou esse gestor viaja, e você fica sem carta. É importante já providenciar o quanto antes e comunicar, né? Porque você vai precisar desse aval dele, e alguns podem ter alguma resistência, você precisa conversar, né? E a assinatura do responsável imediato. Aqui eles não especificam se pode assinatura pelo GovBR. É uma coisa que eu perguntaria, porque se a gente depender só da assinatura presencial, pode nos limitar. Então, é uma coisa que eu perguntaria por e-mail para poder ter registro. E vai que esse teu gestor está viajando além de sua volta daqui a 2 meses. Só ele pode assinar. Então, já é algo para você perguntar. O termo de compromisso, seu nome, seu CPF, ele vai trazer aqui, né, as suas responsabilidades, que é onde você assume esse seu compromisso, que essas declarações, tá, que não depende de terceiro, já vai deixando tudo organizado na sua pastinha de inscrição, devidamente escaneado, só aguardando os outros documentos que realmente você ainda vai ter que produzir, o que depende de terceiros. E a gente tem aqui a estrutura do plano de trabalho, que vai ser, você vai preencher aqui dentro do Google Forms, tem o link, e vai ter e-mail, nome completo, identificação do plano de trabalho, título do projeto ou ciclo de melhoria, a preferência do orientador. Então, veja só, Lene, lá no edital ele fala que não precisa indicar. Aí, quando você chega no instrumento, está aqui como item obrigatório. Aí, nossa, mas eu nem fiz isso. Aí tá lá você fazendo a inscrição. Nossa, mas eu nem pensei em orientador, vou colocar qualquer um. Não é dessa forma, tá? Que você pode pagar esse preço lá na etapa da defesa do plano de trabalho. A alocação do orientador estará sujeita à disponibilidade do orientador. Lista com os nomes de todos os orientadores que abrigam vaga. Aí, opção de resposta não tem preferência. Resposta fechada para inserir no formulário. Aqui ele já vai trazendo algumas informações, certo? Mas aí vocês vão ver que lá no projeto estruturante tem a distribuição de vagas.
tá? Então, 2 vagas para um professor, 2 vagas para outra. Então, essa classificação final ela também vai ser por projeto estruturante, porque quando você coloca lá o seu projeto, você vai estar ali se candidatando àquele, porque o seu plano de trabalho vai ser direcionado àquele projeto estruturante. E vocês também é importante até para você entender, às vezes, esse processo seletivo, estude os processos seletivos anteriores. Isso vai te dar muita clareza em relação a como funciona o processo seletivo em si, tá? E aí você vai vendo e também fazer testes, se for possível, pede para alguém que não vai fazer a seleção. Eu vou pedir para minha irmã que ainda está no ensino médio, para ela fazer aqui um teste, para você ver como é, quanto tempo demora, você já se familiarizar. Aqui a preferência de orientador, tanto um quanto dois. Ele coloca aqui, tá? E aí você tem a opção aqui de selecionar. O projeto o ciclo de melhoria, ele já ressalta aqui a questão da flexibilidade, dessa possibilidade de mudança. Então, essa proposta não será obrigatoriamente trabalho a ser realizado durante o curso. O objetivo de sua apresentação é avaliar a capacidade do candidato de propor um projeto. Isso aqui é válido para qualquer edital. É o que acontece em todos os editais. O que você defende não quer dizer que você vai executar. Tudo é acordado depois da sua matrícula, tá? E aí que você vai conversar com o orientador, ele vai definir se é realmente isso que você vai continuar. Então, a gente teve a sorte, né? Do Joelson, o plano de trabalho que a gente construiu foi o projeto, foi o plano que a orientadora aceitou e ele hoje ele executa, que é em um hospital. E aí, melhoria da qualidade em serviço de saúde. Aí aqui tem a apresentação em contexto do trabalho. E aqui dentro vai trazer essa parte da sua trajetória profissional, o contexto de trabalho, as suas motivações, a se inscrever no mestrado com a saúde. Por isso, você tem que conhecer o programa. E para conhecer o programa, a gente não fica só no edital, tá? Você precisa acessar o site, porque muitas vezes os candidatos eles ficam no edital e o link da inscrição. Já tem o edital, já tem tudo. Vou só abrir o site no dia que for para acessar o CIGAR. Não. Aqui ele já pede para que você construa um bom projeto, uma boa apresentação, você tem que conhecer o programa. Você não conhece o programa só por edital. Não dá para conhecer. Deve expressar o alinhamento, principalmente o Quali Saúde. Deve expressar aqui o alinhamento do candidato ao campo da gestão da qualidade em serviços de saúde, destacando sua capacidade de liderança para executar o projeto de melhoria. Então, qual é o segredo aqui? Você tem que fazer um cara crachá. Então, o que está sendo pedido nessa apresentação? Então, você vai colocar assim, trajetória profissional, um parágrafo, mas não é só um parágrafo, tá? Motivações. Deve expressar o alinhamento do candidato com a gestão da. Aí aqui. Como se fosse aqui um parágrafo, mas não vai ser só um, você pode. Não há limite assim, de caracteres, eles não especificam esse limite de caracteres. E quando a gente fez o do Joelso, a gente desenvolveu bem. Eu não vou mostrar aqui para vocês, tá? Porque eu não pedi autorização para ele para mostrar aqui, mas podem falar bem, podem discorrer bem. Então, coloca assim os 3 parágrafos para sua trajetória, os 3 parágrafos para falar do seu contexto de trabalho, as suas motivações, aqui o alinhamento do candidato ao campo da gestão e mais esse aqui. Então, você precisa contemplar cada um desses itens aqui, porque isso vai influenciar na sua defesa. Me pediram contexto de trabalho. Nossa, eu não falei nada do meu trabalho. Motivação, eu não sei nem o que colocar. Certo? E alinhamento do candidato. Então, considere que cada um desses pontos, eles precisam ser contemplados. E assim você vai fazer para cada um desses itens. Identificação de oportunidade de melhoria no serviço de saúde em que o candidato trabalha, que possa ser tema de um projeto ou ciclo de melhoria da qualidade durante a realização do mestrado. E aqui, olha, o referencial teórico. Você vai ter que fazer o referencial teórico, que dê suporte ao tema do plano de trabalho e a sua importância para o contexto de trabalho. Então, vem aí a justificativa e o potencial interesse em serviços similares, que a gente pode considerar aí os resultados e impactos esperados. Aí, novamente, você vai fazer, eu preciso trazer aqui o referencial teórico atual, e considerando, né, as particularidades de cada tema. Então, as políticas de saúde, por exemplo, e os dados epidemiológicos. Aí, aqui, como pretende medir a melhoria? E aqui dentro, olha, a gente vai ter a metodologia, tá? Que você vai dizer do como você vai fazer, do como você pretende coletar esses dados, trazer mais informações ali de onde isso vai ser feito, como vai ser analisado esses dados, como vai apresentar aos interessados. Lembrando que é uma construção, é você com o serviço, tá? E as intervenções ou mudanças que pretende realizar. Apresente quais intervenções ou mudanças podem impactar na efetividade do projeto de melhoria.
Aqui já seria um parágrafo. Por que acredita que essas intervenções podem produzir efeito? Que tipo de precauções pretende utilizar para que a intervenção realmente seja bem aceita pelas pessoas? Completamente implementada, efetiva e sustentável. Os produtos técnicos possíveis. Essa imagem aqui, ela não é muito boa, tá? E aí você vai ver aqui quais são esses tipos de produto, porque é um mestrado profissional. Então, afinal, você tem que apresentar o que que eu vou entregar ali como uma solução, vamos colocar dessa forma, como uma resposta a esse problema que eu identifiquei no meu plano. Aqui, com base na proposta, indique pelo menos uma. Se ele coloca pelo menos uma, aí eu vou colocar duas. Aí, claro, você vai ver a sua situação, o que você está propondo para ver quais são cabíveis. E aqui, pelo menos uma ideia de produto técnico que poderá ser gerado ao longo do curso. Este produto pode estar relacionado à prática de gestão, ao uso de ferramentas da qualidade, à produção de protocolos, manuais, ferramentas digitais ou outros materiais úteis à qualificação. E ele vai listar aqui, é porque a qualidade dela mesmo no PDF, aí que ele vai ter a lista, curso de formação profissional, produtos de editoração, um produto bibliográfico técnico, um evento. Além de eu quero fazer um seminário relacionado ao tema do meu projeto de pesquisa. Você pode, então está aqui como um produto. Você precisa descrever o que você pretende fazer, do porquê que ele é importante, qual a relação. Então eu quero fazer um seminário, eu quero fazer um manual, vou fazer um relatório técnico para minha gestão. Então aí a gente já tem 3 produtos, tá? Que são totalmente viáveis dentro do tempo de duração de um mestrado, porque eles vão até fazer parte desse processo, porque você vai caminhar ali junto com o serviço, você vai desenvolver uma intervenção dentro do seu serviço. E após responder o formulário no link, uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail, salvo em PDF e anexa à documentação de inscrição. E o plano de trabalho aqui apresentado será utilizado exclusivamente para fins de avaliação no processo seletivo. Vocês vejam assim que a comissão ela se respalda muito. Eles estão sempre enfatizando as informações. Olha, se não fizer, você vai ser eliminado e eles estão respaldados porque está no edital. E você vai estar acompanhando o site para verificar se teve alguma mudança. O tema do trabalho de conclusão de mestrado poderia ser ajustado posteriormente, conforme o planejamento acadêmico e orientação recebida durante o curso. Aqui entra um ponto. Você vai fazer um plano para ser aprovado. Então, não pensar, Aline, mas eu vi aqui, eu não gostei muito. Pensa assim, você tem que fazer um plano para ser aprovado. Depois, quando você fizer essa matrícula, tá? Aí você vai conversar com quem? Com o seu orientador. E aí você pode trazer a sua ideia, o que que você pretende desenvolver. E aí, você vai usar seu poder de convencimento e pode mudar totalmente sua proposta, tá? Porque também acontece de, às vezes, ele inserir você dentro de um projeto ali que já está em andamento, certo? Então, pensa assim, eu tenho que fazer um projeto para ser aprovado. Depois, eu vou atrás aí de ajustar e trazer algo, às vezes, mais viável para minha realidade, tá? Porque você precisa de uma média. Então, você tem que convencer ali a banca que você atende esses requisitos, que você se alinha a esse perfil que eles querem. Aí a gente tem aqui a ficha de avaliação, tem aqui a linha de pesquisa, olha o nome, título, a linha de pesquisa, o projeto e os critérios de avaliação. E quando você estiver elaborando o seu plano, preenchendo, o que que você vai fazer? Você vai abrir um Word, você vai colocar esse roteiro e você vai desenvolver como se fosse um projeto de pesquisa no Word. E aí, ao final, quando você concluir, você vai verificar todos esses critérios de avaliação e verificar. Eu atendi? Eu não atendi? E sempre que possível, né? Você dá para alguém ler, porque a gente vai lendo, a gente perde a sensibilidade ao erro. E por isso é importante de outra pessoa ler o trabalho. E aqui vejam que dentro desses critérios de avaliação, o que, que ele coloca? Contextualiza o projeto à luz de políticas públicas no SUS. Aí você já sabe. Eu tenho que citar o SUS. Eu tenho que trazer as políticas públicas. Quais são as políticas públicas que estão relacionadas ao meu trabalho? Porque você precisa trazer aonde? No seu referencial teórico. Aqui, a aplicabilidade, porque você tem que pensar, não pode ser algo tão específico. Aqui você vai perder pontos. E olha só onde a gente tem aqui 4 pontos. Você faz algo que só dá para ser implantado lá no seu local de trabalho. E eles consideram potencial de que você fez lá no interior do Ceará, mas consegue ser feito lá no interior do Rio de Janeiro, uma outra região, um outro contexto. Essa questão da aplicabilidade, então, que é também onde vai entrar
o produto que você vai escolher, que ele pensa assim, ele não vai ficar ali, tá? Ele tem que ter um potencial de alcançar outros níveis, níveis nacionais, independente do local que você está trabalhando. Então, você vai construir um produto e ele pode se estender a qualquer outro local, a outros serviços em outras regiões. Aqui as intervenções, ele vai trazer aqui esses pontos e você precisa demonstrar dentro do seu plano que isso está sendo atendido aqui. O projeto é compatível com o tempo disponível de um ano e coerente com as produções técnicas disponíveis, tá? E aí a arguição oral. Então, vejam só, a gente vai ter a apresentação, é um ponto. O projeto em si, ele pesa 4 pontos. E, por último, a sua apresentação, que responde adequadamente aos questionamentos da banca. Pensa assim, quando você vai para a banca, você tem que se cercar de todos os lados para poder... Você tem que estar preparado para o nível mais complexo e mais difícil. E eles podem perguntar, eles vão perguntar sobre o seu currículo, eles vão perguntar sobre o seu serviço, eles vão perguntar sobre suas expectativas, suas motivações, eles vão perguntar sobre o seu plano, tá? Não necessariamente é só sobre o plano, pode ser sobre você, tá? E isso também vai ser avaliado. E demonstra conhecimento da linha de pesquisa e do projeto estruturante. Então, leia o projeto que você escolheu, conheça essa linha e apresente argumentos, porque em um plano, na defesa, em uma entrevista, não tem sim ou não. O Dayan pergunta para a Priscila: você aceitaria mudar de projeto? Sim. Por quê? Aí você tem que trazer contexto, que diferencia um candidato dentro de uma entrevista é contexto. Então, você precisa ter conhecimento, né, realmente, para que você consiga ali argumentar isso para a banca, demonstrando que você tem esse conhecimento. E destaca impactos esperados e potenciais resultados. Aqui a gente destrincha também esse ponto da arguição oral, porque a gente pode traçar possíveis perguntas que podem vir a ser feitas. Aqui tem o espaço para os comentários da banca. Aqui tem a declaração de beneficiário para pessoa com deficiência, declaração de atendimento especial, ao requerimento de isenção de dados com os dados pessoais, a solicitação de recurso de banco de heteroidentificação, os requisitos mínimos de documentos comprobatórios, tá? E aí, quando eu falo que você tem que conhecer o programa, para quem ainda não acessou, certo? Depois fica como, você tem que fazer isso, tá? Aqui tem o site do Quali Saúde, e então você vai ter informações sobre o programa, tá? Você vai ter informações sobre o corpo docente, quem são os professores, já está no edital. Aqui também você vai clicar e você vai ser direcionado a currículo. Sobre os projetos de pesquisa, algumas vezes não tem. E aqui tem um projeto de pesquisa. O link da inscrição, que você vai clicar aqui, vai direcionar você para o SIGA para que você possa fazer sua inscrição. As notícias que você vai estar acompanhando. Aqui a última notícia foi do dia 30 de abril, o edital do processo seletivo. Aqui os documentos e outras opções. E aí o Quali Saúde, ele tem também esse outro site, porque ele é um programa muito maior, ele faz parte de parcerias, tá? Então, ele tem parcerias no Quali Saúde no Brasil, no México, da Espanha. O Quali Saúde, ele é uma excelente oportunidade para quem, né, deseja seguir, não apenas, né, se qualificar no âmbito da sua carreira, mas também dentro da pesquisa, porque ele tem parcerias internacionais. Aí também eu recomendo que vocês estudem esse site, é o qualisaude.org, que ele vai trazer sobre essas parcerias, ele vai trazer mais detalhamento a como funciona esse programa, tá? Porque ele tem ali a vinculação com a Federal do Rio Grande do Norte, mestrado profissional, mas ele é algo muito maior. Então, você dentro do currículo, você vai ver essas parcerias internacionais de professores desenvolvendo pesquisas em parceria com vários outros países, tá? Então, agora é estudar o edital, certo? Estudar o programa, já organizar esses documentos para a inscrição e deixar tudo pronto para poder avançar em relação ao plano de trabalho.